Uma boa noite e a paz do Senhor. Uma passagem de Jeremias 12 que irei comentar sobre o vídeo anterior, que vai ser posto agora, daqui a pouco. Lhe aconselho a assistir até o final, porque os questionamentos que Jeremias faz, injustiças que muitas vezes acontecem, Deus nos instrui e nos ensina. Assista a esse vídeo até o final, para que Deus possa derramar graça e força sobre todos nós que precisamos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Uma boa noite, a paz do Senhor a todos. Deus depois do coração a passagem de Jeremias, capítulo 12, versículo 5, que diz assim: Se te fadigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com cavalos, se tão somente numa terra de paz está confiando? Que farás na enchente do Jordão? Essa passagem é bem interessante, temos que ler um pouco adiante, atrás, para o que passou para ver, para entendermos o que significa essa resposta que Deus dá a Jeremias, né? Se voltarmos 4 versículos, ou seja, o 12, no mesmo 12, o versículo 1º, 2º, 3º e 4º versículo diz assim: Justo seria, ó Senhor, nesse questionamento que ele faz com Deus, ainda que eu entrasse contigo num pleito, contudo falarei contigo dos teus juízos. Porque prospera o caminho dos ímpios, e vivem em paz todos que cometem mal aleivosamente. Plantaste-os, e eles arraigaram-se, avançam, dão também fruto, chegado está a sua boca mais longe dos seus rins. Mas tu, ó Senhor, me conheces, tu me vês e provas o meu coração. Para contigo. Impele-os como as ovelhas ao matadouro e prepara-os para o dia da matança. Até quando? Lamentará a terra e se secará a erva de todo o campo, pela maldade dos que habitam nela. Perecem os animais e as aves, porquanto dizem, ele não verá nosso último fim. Vejo que nesse questionamento de Jeremias, conhecemos a história dele, perseguições, uma conspiração que ele também teve aqui para o versículo 18 contra ele. Nós vemos que ele estava muito triste, tanto é que é chamado de o profeta chorão, né? Sabemos disso. Lamentações, é seu livro, ele se lamentava pela atitude do povo. Ele sabia que a história em que eles estavam prescrevendo seria de derrota para com eles. Então vemos que ele questiona com Deus, porque no momento eles estavam parecendo estar bem. Vemos que nessa resposta que Deus dá a ele, no versículo 5, diz assim, ó: Se te fadigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com cavalos? Com homens que vão a pé. Quando está tudo bem em nossa vida, é fácil. Está tudo mil maravilhas. É comum o ser humano não saber lutar com as perdas. Às vezes ele acha que vitória e vencer, tendo tudo na vida, é o suficiente. Às vezes, mas ele se esquece que tem um Deus que tudo supre, um Deus que nos faz superar as dificuldades que vêm. Jesus diz: no mundo tereis aflições. Percebe que nesse questionamento e recebendo a resposta, Deus quer ensinar ele a lidar com as
injustiças ou, quem sabe, as perseguições que ele estava passando, nos dias de hoje é diferente. Homens que vão a pé. Vemos que quando é material, homens que vão a pé, vindo ao nosso encontro com maldades, palavras, atitudes, perseguições que você vê, isso é homens a pé. Você simplesmente pode deixar de lado, dobrar o joelho e orar a Deus para que abençoe até essas pessoas. Porque a questão espiritual, nós não temos que lutar contra a carne, mas sim contra o lado espiritual nas orações. De acordo com Efésios 6, 10 a seguir, ali para o versículo 12 também. As hostes espirituais da maldade. Os a pé, como diz aqui, é aqueles que acham que estão certos, mas por trás deles há algo maligno para afrontar eu, você e todo aquele que teme ao Senhor. Essa é a intenção de nosso inimigo. Usar pé. Mas quando diz: como poderás competir com cavalos e com os mais rápidos, simboliza aqueles que você estando a pé, eles a cavalo, você terá que se posicionar mais e mais firme, porque simboliza uma rapidez, quem sabe. São mais ágeis. Há alguns que nos perseguem que têm um intelecto alto. São pessoas sábias no falar até. E simboliza a cavalos, pessoas que são mais rápidas do que você, entre aspas. Pessoas que, quando você entra em conversa, quase que te convence. E há quantos assim, que infelizmente usam a sua mente, a sua sabedoria, não para Deus, mas para o mal. Há muitos aí. Isso são os acavalos, aqueles que têm derrubado a muitos. Que quando homens, simbolizando a pé, os perseguem, eles vão, beleza, tudo bem, vai vencendo. Oração, jejum. Mas quando são mais rápidos a cavalo, simbolizando com homens que vão a cavalo, eles recuam, desfalecem, se esquecem em permanecer firmes, perseverar, confiando que há um Deus que, embora tudo esteja parecendo perdido, está no controle. É isso. Está no controle da minha e tua vida. Então percebem que a vitória vai permanecer firme até o final. Indiferente das coisas e questões que acontecem nos dias atuais. É isso. Percebe que se tão somente numa terra de paz está confiando, percebe que quando você está caminhando em solo firme, está caminhando com uma paz interior, é fácil. Mas diz assim, que farás na enchente do Jordão, simbolizando quando as águas estão mais profundas, quando o chão em que você está, a base, já não é mais aquela base sólida que você está acostumado, quem sabe. Em nossa caminhada, mas temos que ter em mente, aqui na terra, haverá dias bons e ruins. Os bons quase não se lembram. Se esquecem. Infelizmente, o erro do ser humano é esse. Se esquecem dos bons. Se lembram sempre dos maus dias. Conheço pessoas que contam tanto testemunhos de sofrimentos, tantos testemunhos, que acabam se esquecendo que Deus está agindo no momento na vida deles.
Não que esteja errado contar tantos testemunhos, não estou dizendo isso, mas isso já passou. Tem que tomar cuidado para que o testemunho não se torne nosso presente. Para que possamos viver o hoje, o Deus que nós servimos. Quem pega no cabo do arado e olha para trás não é apto para me servir, a palavra nos diz. Ao olhar para trás, tome cuidado. Aquele tempo eu era feliz. Percebe? E hoje você não está feliz? Por quê? Irmão, estou passando por uma prova terrível, financeira, uma prova espiritual, meu esposo não vai para a igreja, minha esposa não vai, meus filhos. Ei, você tem Deus, você tem tudo. Você tem um Deus que está agindo ao teu favor, movendo céus e terra. Você pode não ver, você pode até não perceber, mas você tem Deus. Você tem Deus no teu coração. Você já aceitou a Jesus Cristo como o único Salvador em tua vida? Não olhe para trás, nem para as dificuldades. Olhe para Jesus. É isso que a palavra nos diz. Olhe para Jesus, autor e consumador de nossa fé. Não é verdade? Vemos que ele diz no 6, vejam, porque até os teus irmãos e a casa de teu pai, eles próprios, se hão deslealmente contigo, eles mesmos clamam após ti em altas vozes. Não te fies neles ainda que te digam coisas boas. Isso simboliza, às vezes, aqui simbolizando aqui, diz até os teus irmãos e a casa de teu pai, que haverá sim perseguições em pessoas muito próximas. No dia de hoje há quantas pessoas que servem a Deus sozinhos, só o esposo, só a esposa. Você jovem, quem sabe está servindo, mas seus pais são contra. Quem sabe eu conheço casos de jovens que servem a Deus, mas seus pais são contra, percebem? Mas quando diz ainda que digam coisas boas, e diz não se fies neles, embora às vezes um conselho de quem não teme ao Senhor pareça ser bom, ele não é. Repito, não é. Porque muitas vezes aquele que não teme, eu digo muitas vezes porque é quase todas, há exceções, são pessoas que aconselham com segundas intenções, às vezes pessoas que até querem o teu bem, entre aspas, né? Eu digo entre aspas porque pessoas que muitas vezes, por te querer próximo a eles, nos locais que eles vão, eles não temem ao Senhor. Não precisa nem entrar em detalhes. Locais em que frequentam, você não está, para eles não está bom. E às vezes as palavras boas que eles dizem são com segundas intenções para desviar você do foco, da verdade. Percebem? Aqui simboliza perseguições próximas, amigos, familiares, pessoas bem chegadas. E é aí que muitas vezes o inimigo tem obtido vitória sobre muitas pessoas que, a princípio, têm sim o temor do Senhor. A princípio, Deus tem enchido seus corações, os instruído através da palavra, o que é certo e o que é errado, mas em sua caminhada, com pessoas próximas que não temem ao Senhor, infelizmente. Que não temem ao Senhor. Eles acabam por se desviando da verdade. E aquilo que parece ser errado se torna certo. Aquilo que não deveriam fazer, hoje fazem porque acham certo, percebem? Mas uma vez que algo é errado, continua sendo errado. Desde que esse algo que é errado, que Deus instruiu a mim e a você, a Bíblia ampara, ela não pode ser mudada, porque Deus não muda. Mesmo que acham passagens e versículos que pareçam amparar aquilo que é errado hoje, há um texto e contexto de por que ali está. Você, amigo que ama ler a Escritura Sagrada, sabe disso, do que eu estou te falando.
Há textos que não devem ser lidos isolados. Há textos que ali estão, que parecem ser algo assim para fazer, mas é uma advertência. Comentando rapidamente, de Balaão, né? Todos conhecemos que ele consulta a Deus para amaldiçoar uma cidade, diz não vai. Mas novamente ele consulta. Só comentando rapidamente, todos conhecem as Escrituras Sagradas e sabem disso, os leitores. Balaão consulta a Deus novamente para fazer a mesma coisa. E o texto vai dizer que Deus diz vai. Parece contradizer, não? Mas se formos ler o antes, Deus diz não vai. E quando ele diz vai, já te avisei. Você sabe o que vai acontecer. Rapidamente comentando. Sempre já usei esse exemplo em alguns vídeos no canal. Se um filho teu vai subir em uma árvore e você diz não sobe aí que vai cair. E ele diz eu vou subir. Repete várias vezes, eu vou subir. Volta e vou subir. Então suba. Vai. Mas lembra, você falou, você vai cair e vai se machucar. Percebe? Que Deus abençoe a todos. Que possamos aprender a caminhar sempre com Deus, mesmo com as perseguições altas ou baixas, mas sempre confiando em Deus. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e poderoso Pai, aqui estamos mais uma vez, reunidos nessa palavra em que o Senhor pôs em meu coração para transmitir aquilo que precisa. Para que a pessoa que está me ouvindo possa caminhar olhando diretamente somente para o Senhor mesmo, que parece ser difícil. Que as perseguições venham de vários lugares, mas o Senhor está com elas. Senhor, visita nesse momento, Senhor, visita esse lar, essa vida, dando graça. Que a vitória esteja sobre essas vidas que estão assistindo esse vídeo. Que elas possam, nem mesmo as aflições que têm muitas vezes vindo sobre elas, o Senhor ser aquele que põe paz em seus corações. Permita, Senhor, que elas venham a Te conhecer mais e mais usando os seus vasos, de várias formas. Senhor, que todo obstáculo caia por terra. Os laços que têm sido armados contra essa pessoa que está me assistindo, que está pensando, quem sabe, em desistir, seja agora desmanchados em nome de Jesus. Obrigado por assistir até o final desse vídeo. Que Deus possa lhes abençoar grandemente, em nome de Jesus. Amém e amém. A resposta de Deus.